Já cheguei aqui. Eu estava lá onde está aquele prédio preto por trás das palmeiras. Era lá que eu estava mostrando. O ponto de ônibus aqui é perto. Então já estou aqui. A igreja católica está lá. Sempre eu prego por aqui, porque nos domingos a gente encontra espaço para pregar por aqui. Mas na semana não se encontra espaço. Isso aqui fica tudo tomado de pessoas vendendo no chão de todo jeito. Essa rua aqui vai sair lá na praça onde eu estava pregando antes. E aqui fechou 360 graus. Amém. Aqui eu vou pregar em nome de Jesus. Estamos neste início de tarde aqui a pregar a palavra de Deus. Santo Amaro ainda. Quando saímos para ministrar a palavra de Deus nas ruas, nós temos o dia inteiro para pregar esta palavra. Louvamos a Deus por este privilégio de estarmos aqui nesta manhã, porque Deus ele tem nos dado esta oportunidade, e as oportunidades que Deus nos entrega, elas são muito importantes. Glorificado seja o poderoso nome de Jesus. Então, esta é a missão daqueles que recebem a palavra de Deus, daqueles que procuram servir a Deus, é sair e pregar, anunciar o Evangelho de Cristo Jesus, para que muitos possam escapar do castigo vindouro que está para vir sobre toda a terra. Meus queridos amigos, o plano de Cristo Jesus é somente abençoar, melhorar os caminhos tortuosos da vida do ser humano, e por isso ele enviou os seus servos, os profetas, a pregarem, a anunciarem esta poderosa palavra, como também aqui estamos nós neste dia que Deus preparou. A palavra de Deus vai nos dizer no livro de João, capítulo de número 8, que certo dia Jesus estava no monte, e descendo ele do monte, estava em um certo lugar, quando levaram a ele uma certa pessoa. Era uma certa mulher que havia sido apanhada em um ato de adultério. Veja, meus queridos, o que nós podemos aprender com a lição da palavra de Deus. Então Jesus estava ali, e as pessoas trazem ali uma mulher que na época da lei, os que vivessem em adultério seriam mortos, apedrejados. Este era a lei. As pessoas hoje ainda dizem: eu vivo na lei, não sabem nem o que é a lei. A lei de Deus hoje é a lei da graça por Cristo Jesus, porque diz a palavra de Deus que ninguém conseguia mais viver pelas obras da lei, porque Deus já estava angustiado, aborrecido com tantos animais que eram sacrificados para perdoar pecados, seu sangue sendo espargido para que fossem as pessoas perdoadas, e Deus já não suportava mais, já não estava aguentando mais. Então, nesta situação, o Pai envia o seu próprio Filho para que viesse ser o sacrifício diretamente, para que todos aqueles que nele crêem não venham a perecer, mas que venham receber o perdão dos seus pecados e receber, alcançarem a vida eterna. E nós estamos, meus queridos, vivendo em algum tempo, é o tempo do fim, ao qual já a palavra de Deus não traz muita preocupação para as pessoas, porque na verdade praticamente todo ser humano ele já ouviu um pouco da palavra de Deus e muito mais, e aí já não há aquela preocupação direta como havia na época da lei, que as pessoas deveriam
serem apedrejadas, que seria o caso dessa mulher se for apanhada em adultério. E a Bíblia diz que aqueles homens, tentando acusar a Jesus, eles trazem aquela mulher e diz: olha, Jesus, esta mulher, ela foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais fossem apedrejadas. E tu, Senhor, o que dizes? A Bíblia diz que Jesus estava curvado, escrevia na terra com o seu dedo e não respondeu palavras. Mas eles continuaram a insistir e a perguntar a Jesus o que ele dizia daquela situação. E a palavra de Deus diz que Jesus ergue a sua cabeça e diz para aqueles homens: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedras contra esta mulher. E a Bíblia diz que aqueles homens, caindo em si, porque todos eles também eram pecadores desordenados, e o próprio qual estava adulterando com aquela mulher, ele também deveria estar ali no meio daquela situação. Porém, o homem estava sendo libertado, estava tirado fora desta situação, mas unicamente a mulher era que eles queriam que Jesus permitisse que ela fosse apedrejada, para tão somente o acusá-lo. Mas, meus queridos, a Bíblia diz que aqueles homens envergonhados, eles foram se retirando, e começou a se retirar os mais velhos. Os mais idosos começaram a sair daquela reunião ali próximo a Jesus, e de repente Jesus, ele continua escrevendo com o dedo na terra, e quando ele olha em volta, já não havia ali mais ninguém. E Jesus olha para aquela mulher e pergunta para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E aquela mulher, diante de Jesus, ela diz: não, Senhor, ninguém me condenou. E Jesus diz para ela: nem eu também te condeno, porque o Filho do Homem, ele não veio para condenar, mas para salvar. E ele diz para aquela mulher, João capítulo de número 8, e Jesus diz para aquela mulher: vai em paz e não peques mais. Isto, meus queridos, é o que Jesus, ele quer de nós. Que a nossa trajetória de vida, ela seja construída com inteligência. A nossa caminhada na terra, ela deve ser construída com um propósito. Qual é o propósito, pregador? Propósito de obedecer a poderosa palavra de Deus. Propósito de cumprir os mandados de Cristo Jesus. Porque Jesus, ele não veio para condenar. Quando o homem se tornar, naquele dia do juízo, em uma situação de aperto, e que ele se achar num estado de condenação, não foi Jesus que o condenou, foi ele mesmo que procurou, escolheu este caminho. Porque hoje estamos na terra, mas sabemos que um dia daqui partiremos desta terra, e partindo dela, iremos dar contas a Deus de tudo que praticamos, fizemos ou exercitamos nesta terra. E de acordo com as nossas atitudes, de acordo com o nosso caminho nesta terra, então cada um será julgado, como diz a própria palavra de Deus. E a terra está cheia de mensagem da palavra de Deus. Está tão forte hoje em dia o conhecimento da realidade, que muitas vezes as pessoas já não querem receber um folheto da palavra de Deus.